Bom dia, boa tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos realizar atividades do livro de Ciências, da página 214 à página 219, tá? E vamos dar início ao capítulo 5, com o tema luz solar, né? Olha que linda imagem ali, o sol, né? Sol refletindo o nosso planeta. Que bacana. Então vamos começar aqui com a Pro. Me acompanhem aí na leitura. Imaginar como seria o planeta Terra sem a presença da luz solar não é uma tarefa agradável. Basta fecharmos os olhos e pensarmos em toda a riqueza de plantas e animais que existem na Terra, as mais belas paisagens de nosso planeta e nas pessoas com as quais gostamos de conviver. E em seguida, imaginar que tudo isso de repente deixasse de existir. É melhor nem pensar, né? Então, olha só, né? A luz refletindo no planeta. E aqui tem algumas perguntinhas orais. Qual é o nome da estrela que aparece nessa fotografia? Isso, Sol. B. Comente a importância dessa estrela para a Terra. Por que vocês acham que a luz solar é importante para a Terra? Nós dependemos da sobrevivência. Para sobrevivermos, dependemos da luz solar, né? A luz solar, todos os seres vivos dependem. Né? Imagina se os nossos dias fossem todos no escuro, né? Na verdade, seria só noite. Imagina, não enxergar nada. Até a noite, aquela luz que reflete na Terra, da Lua, não é a luz da Lua, é a luz do Sol que reflete na Lua, né? E que vem para a Terra. Então, imagina como seria a nossa vida. Impossível, não daria para existir a vida sem a luz solar. Essa estrela influencia as atividades que você realiza no seu cotidiano? Em caso de afirmativa, cite uma dessas influências. No meu caso, eu realizo muitas coisas durante o dia. Não nesse período de quarentena, né? Mas no dia a dia normal, eu vou ao trabalho, que é a escola, né? Eu tenho muitas atividades para realizar durante o dia. Vou à feira, vou ao banco, né? E aos fins de semana gosto de ir ao parque, viajar. Imagina se nós fôssemos à praia em um período que não existisse a luz solar. Impossível, né? Como que nós chegaríamos na praia e íamos curtir sem luz solar? Não faz o menor sentido, né, gente? Então vamos ler um pouquinho mais e entendermos o passo a passo aqui da importância da luz solar, né? O que ela influencia no nosso dia a dia, no dia a dia dos seres vivos, das plantas, dos animais, dos seres humanos, né? Então vamos ler um pouquinho. A luz solar e a vida na Terra. Povos antigos, como os gregos, os romanos e os chineses, contavam histórias que tinham como personagens deuses, heróis e outros seres sobrenaturais para explicar fenômenos da natureza. Essas histórias são chamadas de mitos. Veja a seguir um dos mitos que fazem parte da mitologia grega. Pessoal, a mitologia grega ela refere-se a um conjunto de mitos de um determinado povo, tá? Faz parte da cultura deles explicarem esses fenômenos da natureza através dessas histórias, tá? Que nós chamamos de mitos. Na mitologia grega, o Sol é representado por Hélio. De acordo com esse mito, Hélio circula a Terra com a sua carruagem de sol atravessando o céu de leste a oeste durante o dia, para levar luz e calor às pessoas. À noite, Hélio mergulha no oceano para banhar seus cavalos luminosos enquanto brilha no céu sua irmã Selene, que representa a lua.
Tá vendo? Né? Então, Hélio, na mitologia grega, é representado como o Sol. Tá? Isso daqui, pessoal, é uma mitologia, ok? Não é real. Uma mitologia, uma história que eles usam para explicar os fenômenos da natureza. De acordo com a mitologia grega, perguntinha oral aí na parte de baixo. De acordo com a mitologia grega, Hélio representa um astro do universo? O que vocês acham? Quem ele está representando o Hélio aí, de acordo com essa mitologia? Quem respondeu que é o Sol, muito bem, acertou. Ele está no papel do Sol, representando o Sol. 2. Qual é a importância de Hélio, de acordo com a mitologia grega? Isso, quem respondeu que Hélio circula durante o dia para levar luz e calor às pessoas, acertou. Por isso que é importante nós lermos direitinho o texto para conseguirmos responder. Você já imaginou como seria a Terra se o Sol não existisse? Nós acabamos de falar, né? Seria muito sem graça, muito difícil, né? Não, na verdade, seria impossível, existir vida, ia ser muito fria, seria muito escuro, né? Porque a luz solar nos aquece. Então, não ter a luz solar é impossível, né? Então, olha só. Agora nós vamos para a página 217. O Sol é uma estrela essencial para a vida na Terra, pois ele fornece luz e calor. Sem o Sol, a Terra seria escura, fria e não teria condições necessárias para a existência da vida. O Sol é a estrela que fornece luz e calor à Terra. Né? E quem não gosta de um solzinho, né, gente? E passear num parque, um dia de sol, uma delícia. No capítulo anterior, estudamos a atmosfera, uma camada de ar que envolve a Terra. Essa camada funciona como um filtro dos raios solares, evitando que chegue em excesso à superfície terrestre. Além disso, a atmosfera ajuda a manter a temperatura do planeta por meio de um processo conhecido como efeito estufa natural. Agora, veja uma situação na qual Manuel percebeu a importância da luz solar para as plantas. Então, observe. Manuel levou para sua mãe um vaso que estava há alguns dias no gramado do quintal de sua casa. Ao erguer o vaso, ele notou a cor da grama embaixo. Estava mais clara do que a cor restante do gramado. Então, olha só. Observem esse desenho aqui do garotinho, ó. Tá vendo? Eles colocaram um vasinho de plantas em cima da grama, né? E deixou lá alguns dias. E quando tirou, ficou, né, uma grama clara, né? Uma grama apagada, né? Bem diferente da cor das demais que estavam tomando a luz solar. Em sua opinião, por que a grama embaixo do vaso ficou com cor mais clara do que a cor do restante do gramado? O que vocês acham? Por qual motivo? Na minha opinião, ela ficou abafada, ficou, né, o pratinho ficou em cima dela, o vasinho, né, que não tem um pratinho, o vasinho ficou em cima e aí a luz solar bateu no vaso, mas essa parte da grama não recebeu a luz solar. Então ela ficou morta, ela ficou, né, perdeu a cor. Eu acredito nisso, né? Porque a luz solar nos aquece, nos dá vida, né? A luz solar também é essencial para as plantas e outros seres vivos. E com a ajuda dela, é que as plantas produzem seu próprio alimento, por meio de um processo chamado fotossíntese. Na situação apresentada da página anterior, a grama que estava embaixo do vaso não se desenvolveu adequadamente. Um dos motivos para que isso tenha ocorrido é que ela não recebeu a luz solar diretamente, como o restante do gramado,
por um certo tempo. A importância da luz solar para as plantas se reflete também nos demais seres vivos, pois muitos animais se alimentam delas e também servem de alimento para os outros animais. Então vamos observar aí, ó, esse ciclo. As plantas precisam de luz solar para produzir seu próprio alimento e se desenvolver. Na parte da energia da luz solar absorvida pelos seres vivos é perdida para o ambiente. Aí, ó, o animalzinho. Alguns animais se alimentam de plantas, com isso, parte da energia proveniente da luz solar é transferida para esses animais. Alguns animais se alimentam de outros animais, com isso, parte da energia proveniente da luz solar também chega até eles. Então, é um ciclo, né? Um animalzinho se alimenta da grama, e a grama se alimenta da luz solar, e um outro animal se alimenta desse animal, que ele se alimenta da luz solar, da grama, né? Então, é um ciclo. Um depende do outro e a luz solar se faz muito, né? É muito importante nesse momento. Então, olha só. Na última página, 219, nós vamos realizar uma atividade e nessa página nós temos uma experiência bem simples, tá? Não é uma experiência difícil. E aí vocês irão registrá-las no caderno de ciências, ok? Então, ó, primeiro, essa daqui nós vamos resolver no caderno, aí a experiência para eu explicar. Veja na fotografia ao lado alimentos que comumente ingerimos em nossas refeições. Explique de que maneira a luz solar contribuiu para a produção desses alimentos, né? Então, lembrando do ciclo anterior, como que a luz solar contribuiu para a produção desses alimentos, tá? Então, vocês vão falando aí o que que tem nesse prato, o que que ele precisou, né, para poder crescer um alimento forte, um alimento que nem nós vimos lá na graminha, aquela graminha não se desenvolveu adequadamente. Ela ficou uma plantinha praticamente morta, sem cor. E esse alimento que está nesse prato estão com as cores bonitas. Por quê? Né? Então, vocês expliquem, né, de que maneira a luz solar contribuiu para a produção desses alimentos. E expliquem nessas duas linhas, tá? 2, que é a nossa experiência. Gabriela realizou o seguinte experimento em sua casa. Inicialmente, ela colocou a mesma quantidade de água em 2 copos plásticos, tá? Então, é o primeiro passo. B. Depois, Gabriela colocou um dos copos dentro de uma caixa coberta com filme de PVC. Então, ela pegou uma caixa, pode ser uma caixa qualquer, e ela pegou aquele papel filme que a mamãe usa geralmente para embalar alimentos, né? E ela cobriu, colocou o copinho igual tá aí na imagem, colocou dentro de uma caixinha e cobriu com esse papel filme. Essa caixa ficou no quintal de sua casa, em um local que recebe luz solar diariamente. Então, quem mora em apartamento, tem uma varandinha ou uma janela que recebe a luz solar, pode colocar lá, tá bom? C. Em seguida, ela colocou o outro copo com água ao lado da caixa, onde também recebeu luz solar diretamente. Então, os 2 copos receberam luz solar. Um dentro da caixa fechada com papel filme e o outro recebendo diretamente a luz solar. Então, vamos ver. D. Após 15 minutos, Gabriela verificou que a temperatura da água que estava no copo dentro da caixa era maior do que a temperatura da água que estava no copo fora da caixa. Então, não tem sol.
aqui na minha casa no dia de hoje. Então, você pode fazer essa experiência um outro dia. Você responde a parte de cima e no dia que tiver sol, você faz a experiência, tá bom? Mas não pode deixar de realizar essa atividade que o livro está nos pedindo. Então, o dia que tiver sol, você realiza. É uma atividade rápida, né? De 15 minutinhos. E aí, no caderno de ciências, vocês irão escrever, ó, em seu caderno. Aí, o que vocês farão? Faz o cabeçalho, coloca lá, atividade de ciências, atividade do livro de ciências, da página 219. Aí, você coloca a perguntinha A, tá? Aí, aqui tá escrito assim, escreva em seu caderno porque a água que ficou dentro da caixa apresentou uma temperatura maior do que a água que ficou fora da caixa. B. A que fenômeno natural existe, esse experimento está relacionado? Então, esse fenômeno natural tem um nome e está no livro, tá bom? E aí vocês irão escrever aqui no livro mesmo somente esse fenômeno natural que está relacionado aí a essa experiência, tá? Então, a somente que vocês farão no caderno de ciências, combinado? Pessoal, por hoje é só. Se vocês não conseguirem fazer o experimento, não tem problema, tá? Se vocês conseguirem fazer o experimento, além de realizar esse experimento, tira uma fotinho, manda pra Pro. Eu gosto de ver vocês participando, gosto de postar lá no Facebook da escola. É importante mostrar que apesar de todas as dificuldades, vocês estão, né, se esforçando, realizando as atividades. Eu tenho certeza que sim. Então, não deixem de participar. Não deixem de fazer. Se não tiver sol, realiza um outro dia, depois me manda fotinho. Mas é importante participar. Combinado? E a caixa pode ser uma caixa qualquer. Pro, não tem nenhuma caixa. Eu pensei numa Tupperware grande, as mães sempre têm, né? Uma vasilha grande, né? Que se não tiver uma caixinha, substitui por uma vasilha grande, um pote grande da mamãe. Combinado? Então, até amanhã, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus.